Fala pessoal, hoje eu tô aqui com mulheres maravilhosas, empreendedoras e gestoras também que seguiram aí a carreira no mercado de trabalho e a gente vai fazer um bate-papo para que cada uma compartilhe a sua experiência, compartilhe o que já viveu, as suas inseguranças e que seja algo que incentive vocês aí de casa também a enfrentar esse mercado, enfrentar o mercado de trabalho e o mercado empreendedor. Então a gente, como mulher, né, a gente tem muitas inseguranças assim, né? Tanto para gerir uma equipe quanto para empreender, né? Então eu gostaria de começar com você, Karen, como que foi para você esse start no mercado empreendedor? Então, na verdade, eu comecei tem mais ou menos uns 19 anos, né? Com certeza eu acho que hoje a gestão de pessoas é a parte mais difícil do negócio, então fica aqui a minha consideração pelas meninas. Quero pegar umas dicas aí com elas também. E para mim as coisas foram acontecendo, o Cafofo já chama Cafofo porque vem da garagem, né? Então foram acontecendo degrauzinho por degrauzinho. Eu fui evoluindo de pouquinho, por isso que eu acho que eu consegui me manter no mercado esses 19 anos. Legal. E a Vivi também tem 3 clínicas, né, Vivi? Conta pra nós também como que foi esse início para você. A minha trajetória profissional não começou como empreendedora. Eu sempre trabalhei em empresas, eu tenho 20 anos já de experiência, isso entrega a idade, né? Mas tudo bem aqui. Eu comecei a trabalhar muito nova, comecei a trabalhar com 14 anos, mas aos 19 eu falo que foi minha primeira atividade formal numa empresa. E hoje, lá na época, eu até achava que sabia alguma coisa, mas quando eu olho para trás eu vejo como eu era uma criança ainda, né? E precisava aprender várias coisas, principalmente sobre essa questão do relacionamento com a equipe, sobre uma postura profissional, além das competências técnicas que eram, muito limitadas, né, naquilo que eu estava começando a fazer. Eu trabalhei durante 15 anos no mercado de trabalho, em empresas, sempre trabalhei na área financeira e eu acho que a gente aprende muito assim, vivendo, né? Fazendo no dia a dia, com os desafios, com os feedbacks que a gente vai recebendo de colegas, de gestores, mas também com os erros que a gente vai cometendo, que não são poucos e que eu acho que ensinam muito mais. E há 3 anos eu me tornei empreendedora, não necessariamente pela minha vontade, né? Eu falo, entrei meio que na onda, assim, da minha irmã e do Diogo numa conversa de almoço de família e entrei junto com eles nessa ideia de empreender, mas, assim, confesso que é algo, assim, totalmente diferente de estar no mercado de trabalho, trabalhando numa empresa que não é sua. Eu falo que quando a gente coloca o nosso dinheiro no negócio, tudo muda, os comportamentos mudam e também concordo que tem vários desafios aí, principalmente relacionados a essa questão, né, das pessoas e da confiança, do acreditar que eu sou capaz de fazer. Mas está acontecendo. Legal. E para gerir pessoas exige também um certo posicionamento nosso, né, de liderança. Como que é isso, assim, nessa parte mais de gestão e liderar pessoas, mesmo equipes? Eu acho que, assim, o que eu tenho de experiência, eu fui aprendendo aos poucos, né? Eu acho que, assim, a gente até tem ali uma certa vontade ou, não sei que palavra usar, mas assim, eu não acho que a gente nasce líder, eu acho que a gente se torna líder, né? E eu fui aprendendo a ser líder. Eu acho que ainda tenho muita coisa para aprender. A gente nunca tá, né, 100% pronto, assim. É bem desafiador, acho que essa parte da gestão de pessoas, de você ajudar a formar pessoas, é muito desafiador. Mas é muito legal também olhar depois a pessoa, né, tendo um sucesso, se dando bem, e falar, eu participei, né? Eu plantei uma sementinha lá e deu certo, e a pessoa também, né, formou a carreira e foi para frente. Então eu acho que isso é bem legal, assim, é bem, né, gratificante, acho que é essa palavra, é sentir que você ajudou, né, a formar, e isso fez com que você também se desenvolvesse, porque eu acho que a gente aprende muito, né, você tá ali na posição de líder, de responder por aquela equipe, mas você também aprende muito com eles, né, então isso é muito legal, são pessoas de gerações diferentes, né, isso faz bastante diferença aí no dia a dia.
Com certeza. Eu vejo que para a gente liderar bem uma equipe, nós temos que motivá-los, né? E para motivá-los, nós precisamos estar motivados. E isso é um desafio, né? Porque nós precisamos nos motivar sozinhos e encontrar esse lugar, né? Para nós estarmos felizes trabalhando, conseguir carregar a nossa equipe junto. E isso não é uma coisa fácil, né? A gente tem toda uma bagagem, né, de trajetórias de trabalho que a gente carrega aí durante toda a nossa vida. Nós temos as nossas famílias, né, muitas de nós, além de mulheres, somos mães. A gente já tem uma dificuldade de nos colocar, né, numa posição no trabalho que já é difícil, não é natural e não é fácil, né? Enfim, sermos mulheres e nos colocarmos no mercado de trabalho já não é uma posição fácil. Sendo mãe, tendo que deixar nosso filho na escola, tendo que deixar nosso filho em casa, pra gente entrar nessa empreitada realmente de trabalhar, de conquistar nosso espaço, não é fácil, né? Todas vocês sabem muito bem disso. Então, realmente, nós conseguirmos nos motivar e motivar a equipe, com certeza faz toda a diferença. É exatamente o que as meninas disseram. É um pouquinho de cada vez, cada passo de uma vez, porque numa hora a gente vai conseguir, vai chegar lá e vai conquistar nossos objetivos. E a gente não pode deixar essa insegurança que a gente tem, tipo, com nós mesmos, parecer para quem a gente está liderando, né? Tem uma passagem do livro Arte da Guerra que chamou muito a minha atenção quando eu li, que fala um pouco sobre isso. É assim, né? O general estava falando com o time, com o exército, para irem para uma batalha, e aí a ordem que ele deu para os líderes, né? Que eu não lembro a hierarquia exatamente, mas enfim, para aqueles que estavam assim liderando os soldados, era que eles fossem de calça marrom para a batalha, porque se alguém se borrasse de medo durante a batalha, o time não poderia perceber e não poderia ficar com medo porque o seu liderado tá com medo, tá? Então, eu falo, assim, isso ensina, pra mim, chamou muita atenção quando eu li isso, porque é bem o que a gente precisa viver no dia a dia. A gente também, na posição de líder, tem medo que algo não vá acontecer da maneira que a gente gostaria, a gente também tem as nossas incertezas, mas a gente tem que estar ali, né? Firme e forte, fazendo de conta que tá plena, muitas vezes, assim, se remoendo por dentro, mas precisa estar ali. Claro que às vezes é importante mostrar um pouco das nossas fragilidades, mas em geral é se mostrar forte pro time, para que eles tenham a coragem de ir lá e seguir nos desafios. Então, é bem desafiante mesmo. Você mesmo comentou, a gente estava conversando agora, né? A Karen comentou que já aconteceu de perder equipes, né, inteiras, assim, e ter que... Sim, quando você tem um trabalho, acho que acredito que o teu seja próximo com o que eu faço também, o nosso trabalho, ele requer muita pessoalidade, né, porque a gente não vende produto, a gente vende mão de obra. Então, primeiro se manter motivado, sendo que a gente tem os relatórios e os números, né, e manter toda a equipe motivada. Muitas vezes a tua equipe não entende que você também é o gestor. Então, o segundo passo ainda é lidar com a prestação de serviço dentro do teu negócio, baseado que o ticket de venda do teu negócio é a mão de obra que trabalha para você e que a qualquer momento pode sair, porque você trabalha com profissionais autônomos, né? E cada vez mais a lei não te dá nenhuma segurança com relação ao que eles fazem. Tudo fica pro CNPJ da empresa, né? Por isso que eu brinco lá no Cafofa, eu falo, gente, CNPJ não tem coração, tem conta, tem boleto, né? Então, eu vejo que as pessoas que passam por isso, que eu passei algumas vezes, né? Eu passei 3 vezes, assim, que foram bem grandes, né? Até te contei ali que, inclusive, eu tinha um ganho mensal e aí, do nada, eu não tinha mais ganho mensal, porque eu não tinha o que vender na minha empresa, né? Eu vendo produto de salão de beleza, mas o meu ticket médio de venda é mão de obra. Então, de repente, eu era uma empresária com ganho X e daqui a pouco eu não sou mais nada sem ganho, né? A minha sorte é que Deus me presenteou com o dom de fazer cabelo, então isso me ajuda a ter um pouco de estabilidade, manter um pouco da clientela dentro do Cafofo. Mas essas coisas que eu passei na minha vida me fizeram amadurecer bastante. Hoje eu não sofro mais com isso, porque hoje eu entendo que as pessoas, elas estão passando ali porque elas querem aprender com você, né? Elas querem saber o que você faz para dar certo. E quando elas aprenderem, elas vão montar o delas e vão te deixar, e isso vai fazer parte sempre do teu ciclo da vida. Uma coisa que eu demorei muito para aprender, que fica a dica aí pro pessoal que estiver assistindo nós, tem um grupo de marketing e gestão de pessoas dentro da tua empresa, porque isso vai fazer uma diferença enorme. Eu sempre fui muito resistente a colocar pessoas dentro do Cafofo para dividir essa função comigo, porque eu não gosto de mostrar meus relatórios, eu não gosto de compartilhar números, eu sou um pouco centralizadora, né? Então,
isso me atrapalhou bastante. Então eu gostaria que alguém tivesse me dado essa dica lá atrás, né? Então fica para quem estiver assistindo a gente aí, porque quando você passar essas percas, tiver essas dores, vai ser mais fácil de superar com uma equipe por trás de você. E é legal isso que você comentou de as pessoas vêm até você porque elas querem aprender com você, né? Então você se coloca nesse lugar também de uma pessoa não inalcançável, mas uma pessoa que é espelho, né, para outras pessoas no mercado. Então é legal isso também, né? Sim, essa pessoa que me procurou recentemente, ela abriu um restaurante de comida saudável, né, fit. E aí ela perdeu a equipe inteira e a pessoa que saiu ainda levou toda a equipe dela e aí ela ficou muito mal, enfim. E aí ela falou, nossa, eu pensei em te procurar porque eu só pensava em você, como que você aguenta? Né? E aí eu falei pra ela, não, tá tudo bem, isso aí não vai acontecer uma vez só, vão ser outras vezes, vão acontecer, você tem que realmente ser forte, né, como você falou, se preparar pra que quando isso acontecer, você ter todo um suporte atrás e conseguir passar por isso de uma forma bem natural. A gente não pode ter medo de compartilhar e também não pode ter medo de delegar. A gente muitas vezes quer pegar tudo pra gente, tudo ao nosso controle, né? Nós, empreendedores, queremos que tudo esteja debaixo dos nossos olhos, né? Porque é o olho do dono que engorda o gado, né? Mas nem sempre a gente consegue dar conta de tudo. É exatamente o que a gente estava conversando. Então, a gente precisa aprender a delegar. Colocar a pessoa certa na função certa e confiar que aquela pessoa vai fazer o trabalho dela, né? Claro, cobrando, né? Porque o nosso trabalho como empreendedor tá ali, junto com o colaborador, para cobrar o que ele precisa fazer, mas a gente tem que aprender a confiar, delegar e pronto. E é isso. Não necessariamente, né? Ele vai executar do jeito que eu executaria, porque às vezes a gente comete esse erro, né? Aí eu vou delegar, mas eu quero que ele faça do jeito que eu faria. Mas nem sempre vai ser assim. E aí, às vezes, por isso, a gente deixa de delegar. Pessoa, ou porque vai demorar muito pra ensinar, eu não tenho tempo pra isso agora. E aí acontece isso com a gente, né? A gente vai ficando com 1 milhão de coisas e não consegue dar conta de tudo. Então, acho que delegar é um grande aprendizado e eu acho que quando a gente lida com, quando a gente tem equipes, seja na gestão de um time, seja como uma empreendedora, é necessário e ao mesmo tempo lidar com uma questão que é nossa, interna, assim, ó, calma, que você não é perfeita, nem tudo vai sair do jeito que você gostaria, né? Aprende a respirar e dar um tempo para as coisas também. Eu sinto isso no dia a dia, sabe? Com o time, às vezes na minha cabeça já tá resolvido, mas aí eu tenho que sentar, né, eu falo, e eu sou muito objetiva com as coisas assim, mas eu precisei aprender às vezes fazer isso que a Bruna falou, criar algumas etapas, explicar pra pessoa, dar um passo pra trás, passar mais detalhes pra que a pessoa consiga acompanhar o meu raciocínio e entregar, senão eu vou ter que ir lá e pegar e fazer. E aí eu deixo de fazer outras coisas que talvez sejam mais importantes, Eu né? sempre falo, assim, existe um programa do Sebrae que chama Empretec, né? Para as pessoas que querem começar. Eu acho que tudo existe um plano de negócio, né? Você ter um bom contador, começar pelo Sebrae, para você ter um auxílio para quem quer começar. E você tem que colocar que o teu negócio é o teu filho, gente, né? Eu até brinquei contigo, mas lá em casa eu tenho 3 filhos, né? Eu tenho um filho piloto, o salão, e o meu filho mais novo ainda, que ainda é pequeno, tem 11 anos. Mas eu trato eles também, o meu negócio, eu trato como se ele fosse meu filho. Ele não pode simplesmente sair andando, né? Ele vai passar pelo processo de aprender a falar, andar, gatinhar, então tudo isso é lento e demorado. Então eu vejo que as pessoas quando conversam comigo que elas vão começar a empreender, elas querem já começar igual eu tô. E eu falo, gente, Cafofo é Cafofo porque chama Cafofo, porque começou na garagem de casa. Então eu não tenho uma dica assim, uma receita rápida pra te dar. A não ser trabalho duro, sirva a Deus, não enche o saco, é mais ou menos isso. Você vai ter que diariamente fazer esse exercício pra dar certo, mas vai dar certo. É assim, né? Não se compare comigo nesse momento, se compare com você mesma há 6 meses atrás. Quando a gente fala de comparação, às vezes nós mulheres temos isso, né? É mesmo. A gente sofre porque a gente olha a vida do outro e fala, nossa, essa é a vida que eu quero pra mim. Mas você não tá olhando pros perrengues da pessoa, o que ela passou pra chegar até ali. Então, se compara com você mesma há 6 meses atrás, há 1 ano atrás, como é que você tava? Quais foram os avisos? Quanto você evoluiu? E aí, não fica... eu até parei de seguir algumas blogueiras assim na rede social, porque eu tava começando a cair nessa comigo mesma. Eu tenho essa consciência, mas eu ficava, nossa, né? Aquela ilusão que é a rede social, e ficava, gente, calma, né? Olha
olha pro que você já evoluiu, não fica achando que a vida da pessoa também é uma vida perfeita, porque todo mundo tem perrengue, todo mundo tem boleto pra pagar, Exatamente. todo mundo tem. Não dá pra ficar se comparando nesse nível. Com essas novas redes sociais, a gente vê que a gente que trabalha com beleza, assim, é um setor que está cada vez mais difícil trabalhar, né? Porque as pessoas estão buscando uma beleza perfeita, que não existe, né? Mas é o que... Eu não diria que só as blogueiras vendem, eu diria que todas as pessoas hoje querem aparecer na sua melhor forma, na sua melhor versão. E isso complica um pouco pra gente que trabalha com estética, sabe? Então, eu comentei semana passada com uma cliente, eu falei, procure seguir pessoas que trabalham, que têm conteúdo pelo aquilo que realmente elas são, não parecem ser, né? Paola Cassaroli falou muito sobre isso, o Roberto Justus também na semana passada, sou super fã dele. Então, eu acho que é isso, a gente tem que se preocupar no mercado hoje em ser e não parecer. Porque se você tá só aparecendo, quando o teu cliente chega lá, você não vai conseguir ser e aí a tua empresa vai estar com os dias contados. Então, você tem que realmente se preocupar com a credibilidade hoje e não só com a rede social. Todas mães, né? Você comentou dos filhos, como conciliar carreira, sonho com vida pessoal. Que o coração, eu não sou mãe, mas o coração deve apertar um pouquinho, principalmente pra Bruna e a Dai, né? Que tem as crianças pequenas, então deve dar aquele apertinho, né? É bem desafiador. Eu tô aprendendo. Agora eu tô vivendo um mundo novo mesmo, né? Eu tenho o Gabriel de 9 anos e agora eu tenho a Manuela de 11 meses. Então, a minha realidade quando eu tive o Gabriel era outra, né? Eu me permiti ficar em casa 1 ano e meio com ele, então eu não tive aquela cobrança, aquela pressão, precisa voltar a trabalhar, não. Aí, naquele momento eu pude escolher ficar, né? E agora não, a Manuela terminou minha licença maternidade, eu voltei para a equipe, voltei a fazer o meu trabalho, então está sendo bem diferente de tudo, assim, com 2 experiências bem diferentes. Então é desafiador, a gente sofre, eles ficam chorando, né? Mas ao mesmo tempo é muito gostoso, porque assim, eu sei que eu vou cumprir minha missão aqui, vou fazer o que eu tenho que fazer durante o dia, eu vou encerrar, eu vou ir pra casa, eu vou poder me dedicar a eles, né, ficar com eles, curtir com eles, fazer a tarefa de casa, dar banho, então... acho que tudo ao seu tempo, né? Lógico, a gente sofre. Eu acho que a mãe vai sempre sofrer, né? As meninas acho que estão aí para concordar comigo. Mas faz parte, né? A gente quer ter uma carreira, a gente quer ser profissional. Eu não me vejo hoje abrindo mão da minha carreira para ficar em casa. Não que isso seja... né, desmerecedor ou menos importante. Só que agora eu tô neste momento, né, de tentar conciliar tudo isso e de tentar me tornar uma profissional cada vez melhor, enfim. Então, tô aprendendo também, Acaba que a gente faz isso por eles, né? A gente vai atrás do corre todo dia, sai de casa todo dia para entregar uma condição de vida melhor para eles, para dar um exemplo para eles, né, de que as coisas não vêm de graça, né? De que a gente tem que trabalhar para conseguir as coisas. Então, acho que é isso, sabe? Bom, o Murilo tem 1 ano e 11 meses, eu também voltei logo depois da licença maternidade. Mas realmente foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu não deixo de ser mãe por sair trabalhar. Pelo contrário, eu tô saindo para buscar uma vida melhor para eu conseguir dar uma condição de vida melhor para ele, sabe? Até me arrepia falar isso, porque não é fácil. A gente sai, ele tá chorando, dói o coração, eu desço no elevador chorando às vezes, mas faz parte, entendeu? Porque lá na frente eu quero entregar uma condição de vida que é meu sonho de dar pro meu filho. E eu tenho certeza que lá na frente ele vai conseguir enxergar isso, sabe? Tenho certeza que todas vocês fazem a mesma coisa e toda, né, mulher, mãe que tá em casa e sai de manhã todo dia cedo para trabalhar, faz isso para dar uma oportunidade melhor, uma vida melhor pros filhos, né? Então, hoje esse é meu maior motivador, de sair de casa e empreender, sair de casa e trabalhar. É o meu filho, né? Então, e acredito que todas as mulheres e todas as mães pensam a mesma coisa, né? Eu diria que você tá certo. Eu tenho um filho de 20 anos. E não é a mesma coisa? Então eu posso afirmar que esse é o segredo da receita do bolo. Tá, e a minha mãe era executiva de multinacional quando eu era criança, adolescente. Hoje eu me vejo me comportando, fazendo coisas que minha mãe fazia, então vejo que eu fui criada pelo exemplo, né? Então também é o que mais dá certo, na minha opinião. E eu vejo meu filho lá com 20 anos. Hoje ele estuda numa faculdade que é considerada selo azul do Brasil, ele é piloto de avião. E eu vejo assim que se eu não tivesse batalhado lá, quando eu engravidei com 19 anos, o que me fez me manter no salão e batalhar muito foi ele. Né? Foi exatamente isso que você está tentando fazer. E quando eu cheguei lá e deixei ele para estudar lá, eu pensei, cara,
Você é foda. Valeu a pena. Porque, olha, Que legal. embora seja uma família muito boa, assim, financeiramente estabilizada, tudo que eu tenho é fruto do meu trabalho mesmo. Quando eu comprei o Cafofo lá, a casa que a gente trabalha hoje, eu fazem 10 anos, fez esse ano, mas eu fiquei um ano andando de bicicleta para poder pagar as parcelas da casa, então essas coisas as pessoas não veem, né? É bem aquele ditado que diz no Instagram, depois de um tempo só quem vai lembrar são os seus filhos e o seu marido. É isso aí. Então, eu diria para as mães que elas criem pelo exemplo. O exemplo, assim, os teus filhos vão se perder em algum momento, porque eles são jovens, né? Eles vão cometer coisas que talvez não sejam tão legais, você vai ter que vigiar e guardar, como diz a Bíblia, mas no final, criar pelo exemplo sempre vai ser a melhor coisa. Eu fui criada com valor, trabalho sempre muito forte. Na minha casa, meu pai, nossa, assim, trabalho sempre foi o que ele valorizou muito. E ele sempre cobrou, nós somos 3 filhas mulheres, né? Então, uma coisa que ele cobrava muito de nós era assim, vocês vão estudar e vão trabalhar para não depender de ninguém. Vão trabalhar, vão estudar e vão trabalhar para não depender de ninguém. E eu e as minhas irmãs, a gente tem isso muito forte, desde sempre, né? Trabalho. Eu tenho que até cuidar, assim, pra não passar da conta, sabe? Porque, eu vejo assim, por muito tempo, os meus filhos têm 15 e 9, né? Já também estão quase independentes. Mas, por muito tempo, assim, nas minhas licenças de maternidade, eu voltei pra trabalhar o Gui tinha 6 meses e ele foi pra escola com 6 meses. Mas, assim, é sofrido, porque era aquela coisa assim que às vezes a professora tinha que arrancar ele do meu colo, né? Não era deixar, era arrancar do colo porque ele queria ficar. Mas eu até, assim, por muito tempo, eu senti um pouco de culpa em pensar assim, mas hoje eu me libertei de dizer que eu não sinto culpa nenhuma por isso, pelo contrário, eu valorizo o trabalho. Se eu tivesse feito diferente, eu cheguei a pensar em alguns momentos assim, vou largar o trabalho pra ficar com... Eu iria sofrer muito mais, porque eu sei desse meu desejo de fazer as coisas acontecerem, eu sei da minha força de trabalho, eu sei do meu potencial pra fazer as coisas acontecerem. Se eu pego um projeto pra acontecer, eu vou lá e me dou totalmente. E aí, tipo, um dia minha sogra falou assim, que tem que lembrar uma coisa, né, Vivi? Assim, ó, os filhos crescem e aí lá na frente você vai ser só mãe, tá? Nada, como a Ana falou, nada contra quem fez a escolha de ser mãe. Mas era um valor muito forte meu, sabe? E sou muito feliz por isso e vejo, assim, o quanto os meus filhos reconhecem, como você falou. Como você falou também. Eu falo sobre isso pra eles no dia a dia, que a gente tem uma vida boa porque a gente consegue, né, ter essa possibilidade de trabalhar. E é do trabalho que a gente tira todas as possibilidades de viajar, deles estudarem em escola boa, de viver num lugar feliz, bom. Então, para que eles também entendam que, tipo, não cai do céu, né? Trabalhando e ao mesmo tempo que o trabalho não é algo sofrido, difícil. Porque muitas vezes a gente foi ensinado assim, né? É difícil. Claro que tem perrengue, mas o trabalho nos traz muitas possibilidades. Então, os filhos precisam também ter percas, precisam entender também que eles também precisam passar por sofrimentos. Porque senão, quando eles chegarem aqui na idade que tá o meu, por exemplo, né, você sai morar sozinho, você tem que lavar, passar, cozinhar, a gente sentou com ele e falou, a gente tem X, você consegue viver com X? E ele já mora 4 anos fora, a gente nunca precisou mandar nada fora. Então, existe toda uma organização. Se você não ensinar pro teu filho que o mundo aqui fora é difícil, quando ele crescer e se for, ele vai voltar. Ele não vai conseguir andar sozinho. A gente vê muito isso hoje. Eu vejo muito com amigos também próximos do meu filho. Como a gente tem uma geração aí dependente de remédio, né? Pra ansiedade, remédio pra dormir. Isso tudo é o quê? Essa falta de frustrações também, que as mulheres também criticam muito a gente que trabalha fora, achando que o fato de estar em casa vai resolver todos os problemas. Não vai. Você sufoca o teu filho, né? Você precisa deixar, que nem você falou, delegar pra sua equipe trabalhar. E o seu filho é a sua equipe. Você ensina pra ele o que tá certo, o que tá errado, e você deixa. Errou, puxa. E deixa, e puxa. E é assim a vida, né? Então eu acho que trabalhar ou não trabalhar não é a questão principal de ser uma boa mãe ou não. Que o principal ainda é criar pelo exemplo.
É isso aí. E a gente vai aprendendo, né? Acho que é tempo de qualidade com eles. Hoje isso faz muita diferença pra mim. Então, depois que a Manuela nasceu, principalmente, que eu tive que me reorganizar, né? Porque com um era de um jeito, agora com dois é outro jeito. É o dobro, né? Eu tive que me reorganizar, de verdade. Então, enquanto eu estou trabalhando, eu estou trabalhando. Então, eu tenho quem cuida deles, né? Eu consigo me dedicar 100% ao trabalho e encerrou o trabalho, eu vou pra casa. E daí, a partir dali, eu sou 100% deles, né? Não tem trabalho, é muito raro eu ter trabalho depois que eu tô em casa. Então, depois que eu tô em casa, eu sou deles e eu vou até no outro dia de manhã, eu sou exclusiva deles. Aí depois começa tudo de novo. Então, eu tive que me reorganizar e fazer isso mesmo, né? Me dedicar diferente para que eu pudesse também aproveitar essas poucas horas, né? Que eu fico com eles e tem dado certo. Legal. Eu mesma não tô nem desse lado e nem desse lado ainda. Mas isso que você falou é exatamente assim, né? Meus pais também sempre me criaram para que eu tivesse a independência, né? Eu casei recentemente, então tá sendo tudo muito novo para mim. Mas é justamente isso, né? De tipo, não consigo, e agora? Pai, me ajuda. E volta. E aí ele me ajuda e beleza, agora vai. Então vamos de novo, e vamos. Não consegui, me ajuda. Volta de novo. Então é bem isso, assim, eu acho que essa projeção dos pais nos filhos é o mais importante. Assim. E até o fato, assim, às vezes você quer empreender, né? Você não sabe como começar. Então, beleza, eu vou lá no Sebrae, eu vou fazer um planejamento de negócio, eu vou começar. E aí eu vou pegar todo o meu dinheiro e vou colocar lá, né? E aí o que acontece com muitas pessoas? O medo de quebrar, a insegurança. Aí, gente, você tem que pensar que você tem a família atrás, né? Então, eu brinco com as costas quentes, né? Lá em casa a gente fazia muitas coisas no começo. E aí eu e meu marido, imagina, eu com 19, ele com 20, a gente conversava com os nossos pais. Olha, se der tudo errado, vocês ajudam nas parcelas? Então, né, a gente arriscava mais porque a gente tinha com quem poder contar. Então, eu acho que você tem família, assim, você já tem 50% de chance de começar e dar certo. Né? Não tenha medo. Até acho que mais pelo valor segurança, sabe? Você tá falando isso, eu tô pensando aqui, porque eu nunca contei com a ajuda financeira da minha família. Nunca, assim, eles sempre me apoiaram, me incentivaram, me ajudaram, mas dependendo do tamanho do passo, eu não podia contar, né? Se desse tudo errado. Mas em contrapartida, o Diogo tinha o meu marido tinha essa estrutura familiar, ele tinha, então eu vejo assim, que no valor segurança dele, ele sempre foi muito mais seguro. Fácil. Exato, pra ele foi muito mais fácil. Então ele falava, não, amor, vamos, a gente consegue fazer isso. Tipo, se tudo der errado, não vai acontecer nada de nossa. Máximo você vai ficar ali com mais conta, um devendo pro seu pai um tempo. Exato. Lá em casa, meu Tudo pai se resolve. Exato. Eu nunca peguei dinheiro dele, não precisei. Mas assim, tenho certeza que poderia contar com ele. Isso me é o deixa valor, calma. né? É assim, ó, então eu tenho essa segurança, isso me ajuda a dar um passo, porque às vezes a gente não tem coragem de dar o passo justamente já pensando na consequência. Você nem sabe se acredita naquilo que você pode fazer. Vamos pensar em abrir um negócio. Você acredita nas possibilidades, você já fez o plano de negócio, você sabe tudo, mas você não tem a coragem de dar o passo porque tá preso e se der errado. Então, eu acho que esse é um papel bem importante da família, realmente. Convivendo ali com os filhos, né? O meu filho de 11 anos, ele é super empreendedor. Eu tenho que frear ele pra ele dar trabalho lá na escola. Ele coloca todo mundo trabalhar, ele vende bala de vez em quando, é uma loucura, assim. E aí as mães me perguntam, mas Karen, como que você faz pra ele ser assim? Eu falo, gente, não sei, é o exemplo, eu acho. Né? Então a gente já vê assim que pra ele vai ser mais fácil. Então eu aconselho também essas mães que têm dificuldade de procurarem ajuda também com um terapeuta, porque às vezes foram criados num meio que os pais também são inseguros, né? Se eu falar assim, eu lembro quando eu fui casar, que eu engravidei, e fui contar para os meus pais, né? O meu pai, minha mãe ficou surtada, né? 3 dias internada. Mas depois ela falou, não, tudo bem, cara, então casa e começa uma vida, mas você não vai morar junto e fazer as coisas pela metade. Então, muitas vezes também, se a gente tem esse incentivo ali dos pais, a gente consegue dar certo, né? Porque eles vão corrigindo isso que eu fui falando que eu faço com os meus filhos, a minha mãe foi fazendo comigo. E meu pai, e os pais do meu marido. Então, como hoje é importante na sociedade, o casal, a família, se conscientizar disso tudo. Eu vejo que a gente vai trabalhar muito ainda, porque nós vamos ter aí gerações que não vão dar conta de lidar com tudo isso ao mesmo tempo.
E eu tenho uma preocupação com relação a isso, né? Porque a gente tem os nossos filhos, netos, provavelmente. Então, acho que esse trabalho legal que a gente está fazendo aqui, muitas vezes o jovem ele nem para assistir e escutar, né? Porque ele não se interessa em ouvir o que as pessoas mais velhas estão falando. Então, acho que isso, como a gente também já está aí há algum tempo, a gente tem essa obrigação como ser humano e levar para as outras pessoas também. Legal, então não tem regra, não tem segredo para empreender, para se destacar no mercado, é a experiência. Mas eu acho que se fosse listar, assim, é que eu também tenho um filho adolescente que tá, assim, eu fico o tempo todo ali no ouvido pra fazer a pessoa se mexer, né? Então, e eu também tenho funcionários que não têm esse desejo, esse ímpeto por fazer em alguns momentos. Então, eu diria assim, que a regra é trabalhar, se dedicar, estudar. Eu acho que o estudo vai te embasar sempre, né, pra tomar as melhores decisões. Então, seja lá, né, fazer um curso, fazer uma faculdade, ter uma formação, ou seja lá, fazer uma formação técnica, ou buscar hoje em dia, assim, conteúdo, conhecimento, conteúdo de qualidade para estudar, você tem de graça, né? Não precisa ser, assim, na escola, na academia, enfim. Mas sim, estudar, eu acho que é um caminho, se dedicar, se doar de verdade, se comprometer com o trabalho. Eu acho que todos nós que estamos aqui temos algo em comum, que é esse compromisso com o trabalho. Então, porque não acontece de graça, né? Eu tenho certeza que, e a gente olha lá fora, a gente olha nas nossas equipes, que tem várias pessoas que não dão certo, que não acontece, e eu acabo, né, não sei, talvez eu esteja errada, mas eu acabo relacionando também a esse comprometimento, a esse compromisso. Então, não tem receita, mas de certa forma tem, né, e eu acho que tem alguns valores que talvez a gente possa listar. Quem quer começar, assim, a minha dica para quem quer começar, começa agora, não importa se você está trabalhando para alguém ou você está empreendendo, mas faz o teu melhor. Se você está aqui e vai trabalhar no setor de marketing da empresa, seja o melhor. Se você vai filmar, seja o melhor. Comece sendo o melhor, alguém vai te ver, alguém vai te ver. E faça, né? Porque às vezes a gente espera o momento perfeito, a situação perfeita, a condição perfeita, e talvez essa condição não chegue nunca. Então, começa a fazer com os recursos que você tem, mas dê o seu melhor. Se você tem vontade, é um passo de cada vez, fazendo sempre o seu melhor, que um dia você vai chegar lá, com certeza. Muito bom. Muito obrigada, meninas, por terem topado, então, participar desse bate-papo. Foi muito legal, muito gostoso. Tenho certeza que as mulheres que estão assistindo a gente sentiram um pouquinho desse clima e também vão se encorajar aí a entrar no mercado, a empreender, a seguir os seus sonhos. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada. A gente que agradece. Parabéns também pela iniciativa. Obrigada. O jovem está trazendo um conteúdo legal para o pessoal. Obrigada.